Amém. Antes de ler o diário de Santa Faustina, você que está em sua casa e tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, no versículo 14. Logo você vai entender essa passagem da Sagrada Escritura com a mensagem do diário de Santa Faustina hoje. Vai coincidir, você vai entender. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, no versículo 14, que vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são que aí entram. Estreito, porém, é a porta, e apertado é o caminho da vida, e raro são eles que lá encontram. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Você que tem a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, beija a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. E vamos para a reflexão do diário de Santa Faustina. Você que tem o diário de Santa Faustina, abra seu diário no número 153. Diário de Santa Faustina, número 153, que diz assim: um dia vi duas estradas, uma larga e atapetada de areia e flores, cheia de alegria e de música, e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada, dançando e se divertindo. Chegava o fim sem se aperceber disso, e no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam cegas na voragem desse abismo. À medida que ia chegando, assim tombavam, e seu número era tão grande que não era possível contá-las. E avisei outra estrada, ou antes uma vereda, porque era estreita e cheia de espinho e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos, sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima das pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade. E aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento, esqueciam de seus sofrimentos. Diário de Santa Faustina, número 153. Observem claramente como coincide. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. E o Diário de Santa Faustina, número 153. Existem duas estradas. Uma estrada, como diz o Evangelho de São Mateus, larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Larga e espaçosa é o caminho que eu faço o que eu quero. Larga e espaçosa é o caminho que eu tomo as direções da minha vida. É a libertinagem. Sou dono de mim, faço o que eu quero, sou dono da minha vida. É aquilo que narra a Sagrada Escritura no livro de Gênesis. Que a serpente ali, induzindo Eva ao pecado, dizia: serei como deuses se comer esse fruto proibido. Ah, é verdade que Deus te proibiu de comer daquele fruto? Então ali a serpente, o inimigo infernal, travestido na serpente, tenta Eva e diz: mas no dia que comer daquele fruto, serei como deuses. Eva foi tentada a se sentir como Deus. Eva e Adão quis ser como Deus. Deuses de si, deuses de suas decisões.
Assim é aqueles que tomam a decisão sem consultar a Deus. São aqueles que ainda continuam em século 21, durante toda a trajetória da humanidade até nossa atualidade. A humanidade continua a cair na mesma sedução que a serpente induziu Adão e Eva a cair no pecado. Então muitas vezes você já pode ter dito, não, mas quem caiu no pecado foi Adão e Eva. Porque eu estou cumprindo a pena, porque eu herdei o pecado original, porque isso, porque aquilo. Veja, através dessa reflexão de hoje, a humanidade, não a sua totalidade, mas a maioria em si, não sua totalidade, mas a maioria continua caindo na mesma sedução, querendo ser Deus de si mesmo. Então você escuta por aí, meu corpo, minhas regras, não a vontade de Deus. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me convém, eu penso da maneira que eu quero. Então você vê o casamento hoje, eu vou ter o número de filhos que eu quiser. Eu não mais obedeço aquilo que dentro do sacramento do matrimônio impere. Você aceitarão todos os filhos que Deus te mandar? Não, não. Agora eu que decido minhas regras, eu que estabeleço minhas leis, eu que vivo minhas maneiras, eu, o homem Deus de si mesmo, não aquilo que diz a Sagrada Escritura. No livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 13, que diz a Sagrada Escritura assim: porque para Deus não são tidos por justo quem ouve a lei, mas quem pratica a lei. Porque escutar é uma coisa, viver é outra. E não só as pessoas do mundo, muitos da igreja escuta e não ouve, escuta e não ouve. Então quem vai colocar sobre isso é Santo Agostinho, um bispo e doutor da igreja. Se você gosta daquilo que te agrada no evangelho e rejeita aquilo que não te agrada no evangelho, não é do evangelho que você gosta, mas é de você mesmo, coloca Santo Agostinho. Porque hoje entrou na cabeça das pessoas um selecionar da palavra de Deus. Então abre-se a Bíblia e sai catando as partes da misericórdia. Mas é a parte do Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 16. Eis que te viu como ovelha no meio de lobo, sede prudente como a serpente, simples como a pomba. E essa passagem? E a passagem que Jesus fala assim, Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É verdade. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 8. E quando o Filho do Homem voltar, acaso haverá fé sobre a terra? É um questionamento. Então, o que foi lido hoje do Diário de Santa Faustina, número 153, é a semelhança, é a confirmação de Deus do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Santa Faustina viu duas estradas. Santa Faustina viu dois caminhos, um caminho pavimentado por muitas pessoas, um caminho cheio. Santo Afonso Maria de Ligório, que é santo, bispo e doutor da igreja, ele confirma essa passagem também. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai escrever assim: o demônio, não tendo como criar o inferno atraente, ele enfeitou o caminho até lá. Ou seja, a pessoa vive da maneira que quer. Ela satisfaz o apetite da carne, aquilo que narra a Sagrada Escritura no livro do Gálatas, no capítulo 5, com a mesma passagem que nós entendemos em Romanos, no capítulo 13, no versículo 13, a mesma passagem, inclusive, que foi da passagem da conversão de Santo Agostinho. Romanos 13, 13, não em orgias, não em bebedeira, não, ao contrário, revestivos de vosso Senhor Jesus Cristo. Então, a humanidade continua nesse mesmo caminho aí. A estrada continua larga, pavimentada, e Santa Faustina falava que viu um imenso número se perder. É a nossa atualidade.
Então as pessoas hoje estão perdendo o sentido da salvação de sua alma. O que é mais importante que a salvação da sua alma? Não há nada mais importante que a salvação da sua alma. E no entanto, a gente acaba achando que nós teremos todo o tempo do mundo. E a gente acha que Deus vai dar todo o tempo do mundo para a gente viver nossa vida financeira, viver nossos lazeres do mundo, viver nossos prazeres carnais. E de Jesus Deus Pai revelou a Santa Catarina de Sena. Você pode ali observar no livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Deus Pai vai falar assim para Santa Catarina: me deixa com muita tristeza os pecadores deixar para o último momento da sua vida a sua conversão, como se isso tivesse seu alcance. Olha o que Deus está falando para Santa Catarina. As pessoas acham que eu vou aprontar. Então São Gregório Magno, que é Papa e Santo, ele vai dizer: Deus, palavra de São Gregório Magno, você pode pesquisar, Deus, ele deixa o homem sem saber a hora da sua morte para que ele fique em intensa vigilância durante toda a sua vida. São Gregório Magno, que foi Papa e Santo da Igreja. Então veja, é preciso que a gente tenha essa vigilância. Santa Faustina narra, Evangelho de São Mateus 13,14 narra, Santo Afonso de Ligório narra, os santos narram, o catecismo narra. Hoje a igreja vem te recordar da verdade. É preciso que a gente trilhe o caminho estreito. É preciso que a gente abrace a cruz de Cristo. É preciso que a gente lute contra nossas vontades que gritam para as coisas do mundo. É preciso que a gente lute sem desanimar. Mesmo que você caia, mesmo que você fraqueje, mesmo que você tropece, não é vergonha, não é um abismo. Por isso São João Paulo II, que é santo e papa também, ele vai dizer: santo não é aquele que cai. Santo é aquele que cai, levanta e continua caminhando. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. O problema não está necessariamente da queda. Entende aquilo que eu estou te passando essa noite? Eu não estou falando necessariamente da pessoa que peca, porque todos nós somos pecadores. Porém, há uma grande diferença daquele que cai com aquela pessoa que cai e tem um propósito de levantar após sua queda e não mais ter aquela queda, mesmo que ela caia 100 vezes. Ela tem um projeto de levantar 101 vezes para glorificar o Deus que a sustenta. Então não é ter medo da fraqueza. Eu tenho essa fraqueza aqui, mas eu não sei como é que eu vou largar, então já que eu não vou conseguir mesmo, não. Segundo a Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, o apóstolo São Paulo fala assim: portanto, prefiro gloriar-me de minhas fraquezas para que em mim habite a força de Cristo. Quando nós não temos do que se gloriar. Nós somos miseráveis, nós somos pó, aquilo que diz a Sagrada Escritura no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, viemos do pó e ao pó retornaremos. São João Crisóstomo, boca de ouro, dos pais da igreja, doutor da igreja, ele vai dizer assim, primeiro eu vou citar São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, ele vai falar assim: se queres entender quem tu é de verdade, chegue à porta de um cemitério e contempla teu futuro. Vai escrever São Camilo de Leles. São João Crisóstomo, ele vai colocar assim: homem, não vê que tu é pó e cinza, do que tu se gloria? Então somos pessoas fracas. Somos pessoas dependentes de Deus para respirar. Nosso ar só circula em nossos pulmões porque Deus permite. Nós somos dependentes de Deus para respirar. O batimento cardíaco de meu coração só funciona nesse momento pela misericórdia de Deus. Somos dependentes desse Deus.
E a todo instante esse bicho orgulhoso chamado ser humano se esquece de Deus. Deixa eu me recordar o santo. São Gregório Magno, inclusive, ele vai colocar assim: é preciso se recordar de Deus a todo instante como o ar que respiramos. Ou seja, não tira Deus da tua memória. Então, no momento que a gente vai ruminando uma lembrança intensa de Deus, você vai começando a lutar para vencer as pequenas cruzes. Porque quando se fala de santidade, nós só automaticamente, na nossa limitação, só olhamos para os altares. E lá no altar nós olhamos Santo Antônio de Pádua, um São Francisco de Sales, um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, um São Maximiliano Maria Kolbe, um São Clemente de Roma, um São Justino, um São Pedro Apóstolo, São Gregório Magno, uma Santa Ruth, um São Lino, um São Clemente. Nós olhamos esses santos de alto patamar. Mas você se torna grandioso no olhar de Deus, que é o mais importante para cada um de nós, quando a gente começa a abraçar as pequenas cruzes de cada dia. É aquela pessoa que te ofendeu, ninguém está vendo, mas ali no teu interior você fala: por amor a Cristo eu perdoo, me dá graça, meu Deus. É uma cruz pequena, mas você abraçou. É aquela pessoa que te ofendeu, você deu vontade de dar aquela resposta de imediato. Você se segurou e chegou em casa rezando suas orações, você rezou por aquela pessoa que te ofendeu. É a cruz diária. É aquele momento que a esposa em casa, que o marido em casa está numa cozinha e você está no seu lazer do seu celular. Você aposenta seu celular e vai ajudar a cortar um tempero. É aquele momento que você está vendo uma pessoa no dia de domingo empurrar um carro no sol quente. Você sai do seu conforto da sua casa e vai prestar um ato de caridade. Essas pequenas cruzes vai sendo os blocos, os tijolos, as graças de Deus que vai modelando uma nova história na tua vida. Daquilo que na Sagrada Escritura, em profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 16, que diz assim: eis que teu nome está escrito na palma da minha mão. Então Santa Faustina hoje, junto com o Evangelho, ele vai falar sobre duas estradas. A estrada larga: eu faço o que eu quero, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou viver hoje, eu vou curtir hoje, eu vou me jogar na farra, na bebida, na prostituição, num prazer sexual, vou usar roupa que eu acho que tem, que me contém, que pecado que nada, isso é bobagem, isso é fanatismo, eu vou expor meu corpo, porque meu corpo é minha regra, Deus criou um para ser feliz. Essa é a estrada larga. A estrada larga: eu vivo uma sexualidade do modo que eu quero, eu fumo, eu bebo, eu prostituo, eu minto, eu roubo, eu trapaceio, eu sou malicioso, eu sou falso, sou hipócrita e vou trabalhando nessa bola de neve com o meu bem-estar. Essa é a porta larga do roubo, do mal, da prostituição, a porta larga da falsidade, da fofoca, da intriga, da inveja, da maledicência, dos prazeres carnais. Essa é a porta larga. Você hoje é chamado a decidir sobre sua vida. Porta larga: a minha vida eu faço o que eu quero, vou aproveitar o que o mundo tem para me oferecer, nada a não ser pecado. Vou comer, vou usufruir do prazer da gula, da preguiça, da inveja, das festas, das imoralidades, das pornografias, dos entorpecentes, ou a porta estreita. Santa Faustina descreve a porta estreita. Ela falou assim: e avistei uma outra estrada, antes uma vereda, ó. A pessoa seguia com lágrima nos olhos e sofrendo dores diversas. O caminho para o céu é o caminho do sofrimento. Não há outro caminho. Não tem outro evangelho. Não tem outra passagem. A Bíblia é assim. Os santos narram assim. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, diz que o caminho da santidade passa pela cruz.
Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Então o caminho é esse. Então Santa Faustina continua. Lágrimas nos olhos, sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e adiante. Ou seja, algumas pessoas caíam na dificuldade, caíam nas suas misérias, caíam nas suas fraquezas. Até então não é problema cair. Entenda, eu espero que você tenha discernimento para entender o que eu estou te passando. Até então, cair no seu pecado não é o problema. Quer dizer, é um problema, mas não é um fim último, como diz Santo Tomás. O fim último é o seu comodismo. Então, cair, ela falou, logo levantavam. Opa, cair na pornografia, cair na masturbação, cair na embriaguez, cair na fofoca, cair em algum pecado grave, cair em algum pecado venial, vou me confessar com o padre e vou tentar outra vez. Eu caí essa semana 10 vezes, eu vou me confessar 11, mas eu não vou desistir. Esse é o caminho do céu. Ela começa. Uns tropeçavam e caíam das pedras, mas logo se levantavam adiante. E no final dessa estrada havia um magnífico jardim, ou seja, no final dessa estrada, o tão sonhado céu. E a outra estrada, que ela fala, um dia vi duas estradas, uma larga e uma adepta de areia e flores, cheia de alegria e de música, e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada, dançando e se divertindo. Chegava o fim, e se aperceber disso, a estrada vinha um enorme precipício. Então, São João Bosco, ele fala assim, Deus nos chamou a ser santo. Agora não é tempo de beber, de comer. Aliás, São João Bosco não, São Maximiliano Maria Kolbe, o louco da Imaculada, dizia sobre isso. Mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, que me acompanha e que me acompanhará através desse pequeno vídeo, dessa pequena tela. Deus está te chamando por meio desse inútil escravo, esse cachorro com duas pernas, esse pecador diante de teus olhos. Volte para o chamado do Pai. Ele quer estabelecer na tua vida o primeiro amor. A cruz é dolorosa, a cruz é constante, a cruz causa assombro, mas o mesmo Deus que permite a cruz é o nosso Sirineu. O mesmo Deus que permite a tribulação, ele vai ser ali a solução. O mesmo Deus que permite a purificação, ele é o refrigério. O mesmo Deus que permite a luta, ele dará a vitória. Deus, ele sabe de nossa vida. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 30, que até mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, quando Gedeão chegou ao monte, ele falou assim, o anjo sobre um pé de amendoeira. Então o anjo falou assim para Gedeão, o Senhor está com... Até aqui nos ajudou o Senhor. Diz 1 Samuel 7,14. Mas Juízes capítulo 6, no versículo 12, a palavra do Senhor, quando Gedeão estava ali reparando o altar, preste a reparar o altar do Senhor, o anjo sobre o pé de amendoeira falou para Gedeão assim, o Senhor está contigo, valente guerreiro. Essa palavra Deus narra hoje ao teu coração, como está a tua vida, como está a tua casa, como está teu combate, como está a tua fé, como está as coisas ao teu redor. Não tema, o Senhor está contigo, da mesma maneira que 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer que aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Quem habita em vós? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Ruá, o Deus perfeito, o magnânimo do Espírito Santo, o poderoso Deus dos exércitos. Esse habita em vós após o seu batismo. Deus está contigo, Deus está em ti, Deus está seguro e está seguro e deseja que você não desista. Deus nunca falou que a caminhada seria fácil. Nós vivemos nos tempos difíceis.
Nós vivemos em tempos de confronto. Vivemos em tempo onde Deus exige de nossa fé uma fé de coragem. Uma fé dolorosa. Uma fé dolorosa. Deus vai pedir a você conta do dia em que Ele fez o chamado para a tua vida. Daquilo que fala o Catecismo da Igreja Católica 1038. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez. E seremos julgados por Deus por aquilo que tivemos oportunidade de fazer e também não fizemos. Deus, Ele virá. Deus estará próximo a chegar. Deus está chegando. E eu creio. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo da perseguição. Ame a Deus com suas palavras. Ame a Deus com sua vida muito mais que as palavras. Ame a Deus com suas atitudes. Ame a Deus com seu comportamento. Lute, não desista, persista, insista, enfrente, vai à frente, confie, pague o preço, faça penitência, tenha uma vida à raiz de oração. Não abra mão desse tão sonhado céu. Não abra mão desse tão sonhado céu. As perseguições são fruto daqueles que amam a Deus. São Francisco de Sales, ele vai dizer que o Calvário é o monte dos que amam. Por isso que diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. O caminho que você vai escolher seguir hoje, o caminho da porta estreita, o caminho que diz Evangelho de São Mateus, capítulo 11, no versículo 12, que o céu é arrebatado à força, são os violentos que a conquistam, aqueles que fazem violência contra as suas vontades, ou o caminho que você vai trilhar hoje é a porta estreita. Eu faço o que eu bem entender da minha vida, eu vou para onde eu quiser. Deus não existe, e esse papo de igreja é fanatismo, não precisa ser assim, é exagero demais. Santa Faustina, não eu que sou cachorro com dois pés, ela fala, no final da vida desses aqui caíram no abismo, e você o que vai escolher. E no final dos que trilhou o caminho cheio de pedregulho, entrou no jardim do celeste. Que você possa ter a graça de Deus para te auxiliar na escolha de cada dia. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.